Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a Palavra de Deus. Diferentemente de outras vezes em que eu fiz a leitura reduzida, dessa vez eu escolhi uma leitura um pouco maior, porque a leitura é tão preciosa da Palavra de Deus que ela traz exemplos claros para a nossa vida, para igrejas que estão em conflito, para irmãos que estão em conflitos, enfim, para todas as pessoas. Há uma necessidade de paz, harmonia e sabedoria para poder lidar. E esse texto que eu escolhi é de Tiago. Tiago, capítulo 4. Começar por esse capítulo. E ele nos fala nesse capítulo sobre a amizade com o mundo, mas não vamos estar nos apegando a isso, vamos adiante. E ele trabalha também a questão de julgarmos nós uns aos outros. Talvez no seu coração você não esteja ciente disso, mas você, nos últimos dias, talvez tenha feito vários julgamentos sobre irmãos seus por situações das mais diversas e, com isso, sua vida está se transformando num inferno, porque não tem paz no seu coração. Às vezes tem vontade de ir lá e falar com o irmão e dizer alguns psilones para ele, dizer alguma coisa que possa chocá-lo e levá-lo a um arrependimento, a uma mudança, mas falta-lhe sabedoria. E esse texto nos aborda isso também. A busca da sabedoria que nós não temos. E o texto que escolhi está em Tiago capítulo 4. Mas antes de fazer a leitura, vamos orar. Eu gostaria que nós orássemos pelo pastor Pascoal Piragini, que essa semana teve uma pancada muito forte na vida dele com o falecimento da sua esposa. E ela faleceu ainda, vamos dizer, relativamente jovem, uma âncora, um forte braço lá no ministério dele, lá na primeira de Curitiba, primeira Igreja Batista de Curitiba. E Deus tem os seus propósitos na vida de cada um de nós. E às vezes a pessoa tem enfermidades que só Ele cura, Ele pode curar na hora que Ele quiser, e às vezes não cura. Também tem os seus propósitos. Não estamos aqui para discutir se é certo ou se é errado o que aconteceu. Não vamos questionar Deus, não. Longe de nós tal coisa. Mas uma coisa é certa. Todos aqui, os que aqui ficamos pensando, será que isso pode acontecer comigo? Ela teve uma doença autoimune. Uma situação dramática dessa enfermidade que acomete as pessoas sem avisar, sem dizer nada, e depois vem e derruba todo mundo. Não tem tratamento, não tem nada, você somente vai mitigando alguns efeitos negativos e vai orando a Deus. E a nossa oração é que Deus esteja não somente confortando o pastor Pascoal Piragini, a sua família, também aquela igreja, operosa igreja, talvez uma das igrejas mais operosas no Brasil batista, evangélico de uma maneira geral. Só ver a assistência daqueles que participam ali dos cultos irradiados pela internet, que passa os cultos lá da primeira Igreja Batista de Curitiba. Não estou fazendo convite para você vir lá não, porque eu convido também para participar do meu canal aqui do YouTube. E quem sabe também o canal da Igreja Batista do Calvário. Estou convidando você a examinar a palavra de Deus nesse texto que estamos observando nesta hora. Pulamos um pouco daquele estudo lá das parábolas de Jesus, dos ensinos de Jesus lá em Mateus, e vimos para esse texto porque a necessidade assim me obriga. Então nós vamos fazer a leitura de Tiago. Antes da leitura nós vamos orar ao Senhor e depois nós começamos esse estudo. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, pela oportunidade que Tu nos dás de apreciarmos a Tua palavra e tirarmos lições para nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos dês sabedoria. A coisa que está sendo mais necessária nesse presente momento
em nossas igrejas, em nossas vidas, para que tenhamos a sabedoria sobre como devemos falar, como devemos agir, para que o nome Teu seja glorificado, Senhor. E a Tua obra também, e vidas se coloquem com sinceridade e amor dentro do Teu propósito para a realização da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos, não que mereçamos, mas em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto que escolhemos para a nossa meditação encontra-se em Tiago, capítulo 4. Eu gostaria de ler toda a carta, mas vou ficar somente com os capítulos 4 e 5, deixando que os irmãos possam fazer a leitura do texto completo e tirar as lições. Não é porque o pastor Marcelo pediu, não. É para tirar as lições para a sua vida. As minhas lições eu já as tirei várias vezes do passado. E agora, quando pensei sobre um tema parecido com esse, para tentar ajudar um grupo de irmãos que estavam enfrentando problemas, eu disse, só tem um jeito. Vamos Tiago para poder considerar. Então, no capítulo 4, nós vamos ler o texto, começando no versículo 1. Indo adiante, Tiago, capítulo 4, 5. São 2 capítulos da carta de Tiago. Não é muito longo. Às vezes você passa mais tempo diante da televisão, vendo a sua novela, do que lendo a palavra de Deus. Ou então com o tic-tac dos celulares. Você está ali viciado com aquilo, você não larga o celular. É mais fácil você deixar de tomar o café, almoçar, do que deixar de ver o celular. Alguns estão assim presos ao celular, escravos do celular, né? Então o texto bíblico nos diz assim, capítulo 4, a partir do capítulo 4, nós vamos devagar no texto e considerando algumas coisas do texto enquanto estamos lendo, porque é muito rico esse texto. Então a palavra de Deus nos diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Damos uma paradinha aqui, porque o texto que já lemos dava para meditar tranquilamente umas 2, 3 vezes, 3 sermões aí. Mas diz a palavra de Deus que de onde que procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Você está brigando, meu irmão? Você tem alguém que você está brigando lá na sua igreja? Eu não sei qual é a sua igreja. Ou em outro lugar qualquer. Você está em conflito com alguém? E Tiago pergunta, de onde procede essas guerras? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Você está vivendo esse conflito? Você pede e pede mal. E quando vem aquilo que você tanto pediu, você diz, foi burrada minha. Não podia ter feito daquela maneira. Não poderia ter pedido aquilo. E agora eu tenho que aguentar. Não estou falando de sua esposa, ou do seu parente, ou de um emprego seu. Pode ser também algum problema com relação à igreja que você pediu. E agora bate na cabeça e diz, por que eu pedi isso?
porque eu lutei por isso. Então ele diz aqui que nós cobiçamos e nada temos, sentimos inveja e nada podemos obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. O foco aqui das pessoas está sendo não a vontade de Deus, mas o prazer, a sua vitória. Eu conheço pessoas que dizem assim: quem que você votou na última eleição? Eu votei em fulano e tal. Assim ele diz: eu votei em fulano, eu sabia que ele ia ganhar, ele ganhou. Peraí, você votou no fulano para ele ganhar e você dizer depois: eu votei naquele que venceu. Era isso? Essa sua vaidade tola, votar naquele que vai vencer? Não verificou nem o projeto de governo que ele tinha? Simplesmente você votou para ganhar. Ganhar o quê? Ganhar nada. Às vezes você pensa que vai ganhar alguma coisa com aquela eleição, mas às vezes o tiro sai pela culatra e você se vê pobre, miserável e nu. Se vê sem solução para os seus problemas. O texto bíblico prossegue dizendo para nós aquilo que as pessoas estão experimentando. Ele diz que gente infiel não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você está pensando em ter vitória? Então, busca o Senhor e se humilhe diante dele. Deus resiste aos soberbos. Você pensa que é alguma coisa e que você tem poder e tudo mais? Não. Você sabe falar em público: eu vou fazer isso e eu vou convencer as pessoas? Não. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é um favor recebido que é imerecido. Deus nos concede graça para aqueles que se humilham, que são humildes perante o Senhor. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você está fazendo dessa maneira? O conflito que você está enfrentando, seja em casa, no trabalho, ou na igreja, ou em qualquer lugar, exige de você que seja humilde e você não quer ceder. Quer que o seu pensamento prevaleça, custe o que custar. Custe o que custar? Ainda que seja desgraça para o seu irmão, ainda que seja desgraça para o seu colega de trabalho, ainda que seja desgraça para o seu vizinho ou para alguém lá da igreja. Eu digo para você, a palavra de Deus nos diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Ele dará direção para a sua vida, para o que você tenha a fazer. Seja como membro da igreja, seja como funcionário de alguma instituição que você trabalha e ganha e tira dali o seu sustento. O princípio que Jesus estabelece, que apresenta para Tiago, é esse: não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e também perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você está julgando o seu próximo? Você está achando que ele está errado, que está certo? Quem é que está certo, quem é que está errado? Você já perguntou a Deus o que seria a sua posição, que deveria ser a sua posição?
Eu acho que talvez ele vai dizer para você, eu tenho quase certeza que ele vai dizer isso: ore, peça sabedoria a Deus. Ele dá sabedoria a todos que o buscarem. Não se trata de uma queda de braço. Trata-se de vidas que você está lidando. Seja dentro da igreja, seja dentro do ambiente de trabalho. Eu tive muitos problemas no ambiente de trabalho. Mas uma das coisas que eu tive vitória foi sabedoria. Buscar a sabedoria de Deus. No ambiente de trabalho, com fé e com sabedoria. Buscar a sabedoria de Deus. Me lembro de uma vez que eu estava saindo para ir para casa e aí eu vi o grupo se reunindo ali, a liderança da igreja, do banco, e eu então disse assim: tem algum problema? Tem um problema. Um dos funcionários sumiu, foi embora para casa, eu não sei para onde ele foi, nós não sabemos. E temos medo que ele faça alguma loucura. Realmente a situação dele era crítica, depois eu vim a saber. Mas quando estava bem crítica a situação, por que eles falaram aquilo para mim? Eu era conhecido como procurador de diferenças e achador de diferenças, mas achador de uma pessoa perdida, eu nunca tinha feito isso. E eles pediram que eu fizesse, se eu poderia ir atrás dele e buscar aquele funcionário. E o que fiz eu? Fui procurando aquele caminho que possivelmente ele faria para ir para casa, se tivesse que ir a pé. E eu fui a pé. E lá, saindo de lá da Gomes Freire, eu fui até a Cinelândia a pé. E lá na Cinelândia eu encontrei aquele colega com a mão a cabeça entre as mãos, dizendo: está tudo perdido, tudo perdido. Eu lhe disse, eu não sabia qual era o problema. Eu disse assim: não há situações perdidas. A situação está perdida quando você não confia em Deus, precisa entregar o problema nas mãos de Deus, e Deus vai dar a salvação, a libertação para o que você está precisando. Eu não tenho esperança. Você não tem que ter, não é esperança em homem, você tem que ter a sua esperança em Jesus. Eu saí dali pouco depois dele confirmar que no dia seguinte estaria lá no banco. O banco inteiro trabalhou pela absolvição dele, apesar de saber que ele roubou muito. Porque o roubo dele mostrou a fragilidade do banco. A fragilidade, ninguém queria dizer que o banco tinha sido infiel na guarda dos seus recursos. Então vamos trabalhar. Vamos fazer o nosso melhor para alcançar a vitória. Você está fazendo o seu melhor para que aquela pessoa, você está tendo uma inimizade com ela, possa ser vitoriosa? Não, ele é do outro partido, eu não vou fazer nada que possa favorecê-lo. Não, ele que se dane. Não é assim. Jesus nos ensina que devemos ajudar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. E também nós temos algumas outras coisas que o texto nos diz. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Você já fez isso? Já se humilhou diante de Deus? Já pediu sabedoria a Deus para enfrentar o seu problema? Pode não ser o seu problema, pode ser o problema de outro, mas é problema para você. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você está julgando o seu próximo e o considera talvez incompetente, falho, uma série de outras coisas que você pode julgar o seu próximo. E você já olhou para você mesmo? As pessoas dizem assim:
Cada vez que você aponta o dedo para alguém, 3 dedos apontam para você. E sabe o que é? Você também é incompetente. Existia um livro que eu tinha, que o livro dizia assim: todo mundo é incompetente, inclusive você. E todo mundo tem aquela frase daquele livro, é baseado numa ideia que existe de que na escala da hierarquia do ambiente de trabalho, todo mundo vai crescendo até chegar ao seu nível de incompetência. Quando chega naquele nível, que é o máximo que ele pode conseguir, ele se tornou incompetente, ele não pode ir mais adiante. Nós estamos querendo discutir livros, queremos discutir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que, se nós reconhecemos que nós estamos agindo de maneira tola, temos que retroceder e rever aquilo que está sendo o nosso comportamento. E não falar mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, está falando mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Quem é juiz? Dizer, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você está fazendo isso? Arrependa-se da sua atitude. Volte-se para o Senhor. E ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe qual é o comportamento real e você não faz? No ambiente de trabalho ou na igreja, você está vendo o seu interesse? Não está vendo o interesse de Deus? Você está procurando aquilo que é seu e não aquilo que é de Deus. E sabe o que é que faz Deus? Abandona você aos seus interesses. Você não consultou Deus. Você excluiu Deus da sua proposta de trabalho. Você excluiu Deus da sua necessidade de vitória. Deus não é importante para você. Você pode ser membro da escola dominical. Você pode ser o diretor da EBD, você pode ser o líder da música, você pode ser o que quiser, ou o que a igreja quiser que você seja. Se Deus não for com você, olha, não é nada. Não vai ser nada. Você tem que se submeter a Deus e fazer o que Deus quer. O texto bíblico diz também: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina ou uma nuvem com gotas de chuva que aparece por um pouco, por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe e que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você pensa que está fazendo bem, mas não está. Você está pecando. Você está se afastando daquilo que é o que o Senhor quer de você. Escutem agora, ricos. Chorem, lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita
nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Você tem feito isso? Alguma coisa você fez daquilo que está aqui mencionado? Ele é aquele que está retendo com fraude. E aqueles que fazem a colheita e não estão tendo uma vida de honestidade, mas eles estão fazendo a colheita, mas retendo o salário dos trabalhadores. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu acho que muitos de nós que estamos nas igrejas ou nas ruas andando, pensamos, Jesus não voltou até agora, ele vai voltar daqui a 2 milhões de anos, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. É isso que você pensa? Você está contando que, quando ele vier, eu vou dizer, não, eu pensei que era assim, e o fulano de tal me ensinou que era assim, eu tive um professor da escola dominical que ensinou isso, estava errado. Você não foi verificar na Bíblia? Você se deixou levar pela conversa dele? Você está se deixando conduzir pelas suas ideias, na sua cabeça? Você não está procurando entender a vontade de Deus? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É isso que a palavra de Deus nos diz. A vinda do Senhor está próxima. Deus está para voltar. E você está preparado para esse encontro com o Senhor? Qual é a sua posição? Qual é a sua situação nesse caso? Portanto, irmãos, ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ele segue mostrando algumas orações que devemos fazer. Isto é, ele disse, nós devemos não jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Mas o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. Para que nós não sejamos condenados. Algum de vocês está enfrentando, está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém entre vocês está doente? Chame os pastores da igreja, os líderes da igreja, e esses façam oração sobre ele.